Olha, durante esta estação de inverno, a oscilação de sol e chuva gera muitos problemas respiratórios. E hoje estamos recebendo aqui o médico otorrino Dr. Fábio Santana. Ele é formado pela Universidade Federal de Sergipe, especializado pela USP em próteses auditivas. E a partir de agora, ele está com a gente prontamente à disposição para tirar as suas dúvidas. Você que sofre de alergia, rinite, sinusite, você que começou a desenvolver sintomas diferentes até, surgiu aí uma alergia que você não conhecia, quer tirar as suas dúvidas, é o zap do BG na tela, 996520105. Vamos pôr Jailson Dandão aí pondo os caracteres para você, 996520105. A partir de agora você já pode interagir. Você que sofre de alergia ou tem algum sintoma parecido, pode interagir com a gente. Bom dia, doutor, bem-vindo. Obrigado pela presença aqui. Bom dia, Tamires. Eu agradeço a oportunidade de poder falar com o público em geral, esclarecer dúvidas. É sempre bom transmitir informações para a população em geral. A gente que agradece a presença. Vamos então para a primeira pergunta. Este é o quadro Fala, Doutor. E a Maria Aparecida está ligadinha com a gente em Nossa Senhora da Glória. Alô, bom dia, você que está em Glória. Doutor, qual a diferença entre rinite e sinusite? Bem, muito bom dia, Maria. Rinite e sinusite, muitas vezes as pessoas confundem esses termos. Rinite significa uma inflamação da via aérea superior, das fossas nasais. Uma rinocinusite também é uma inflamação, mas na prática nós acabamos usando a rinite para inflamações provocadas geralmente por alergias, agentes irritantes, entre outros, e a rinocinusite nós usamos mais para designar aqueles quadros de infecção, que são provocados por um agente infeccioso, seja ele viral, seja ele bacteriano. Próxima pergunta, então, aqui na tela do BG, quadro Fala Doutor. A Juliana dos Santos ligadinha com a gente em Divina Pastora. Bom dia para todo mundo que está aí em Divina Pastora. Nesse período mais frio, as crises de sinusite são mais frequentes, doutor? Por quê? Essa é a pergunta da Juliana dos Santos de Divina Pastora. Muito bem, Juliana. Veja, no período do inverno, nós estamos expostos a climas mais frios, secos, mudanças de temperatura. E isso pode ser um fator agressivo para a via aérea superior. Existem também os quadros de rinite sazonal, onde existem alguns alérgenos, que são substâncias que provocam alergia, que são mais comuns nessa época. Além disso, tem a questão do aglomeramento das pessoas, que tende a ser maior no inverno, e isso facilita as transmissões de agentes infecciosos, vírus, né? Coronavírus, rinovírus, entre outros vírus. Então, no inverno, tem a associação do clima mais frio, as mudanças de temperatura, isso acaba deixando a mucosa nasal mais exposta, mais vulnerável a agentes infecciosos. Então, essa temperatura mais friazinha, a gente mostrou agora há pouco, neblina no interior do estado, então ela deixa a mucosa do nariz mais exposta, mais propícia às alergias? Sim, as fossas nasais funcionam, o nariz, né, funciona como um condicionador de ar. Então, quando nós respiramos, o ar ele é aquecido, ele é umidificado e ele é filtrado. E quando o clima está muito frio, nosso organismo faz isso com excelência. Mas, de qualquer maneira, as mudanças de temperatura são um fator agressivo, né? E a poluição também ambiental, os poluentes também podem ser fatores predispostos à irritação das vias aéreas superiores e infecções. E aí, quando o senhor fala em poluentes, são o quê? Só para explicar ao pessoal de casa. A fuligem de automóveis, a poeira doméstica, produtos químicos que são voláteis, que são eliminados no meio ambiente, gasolina, entre outros agentes que são voláteis, que são irritantes para a via aérea. Né? Perfeito. Vamos então à próxima pergunta. Este é o quadro Fala Doutor. Luciana Cardoso ligadinho com a gente em Graco Cardoso. Bom dia para você que está em Graco Cardoso. Para você que ligou a TV agora, estamos falando sobre problemas respiratórios e alergias. Aqui comigo está o Dr. Fábio Santana, que é otorrino. Então aproveita e envia sua pergunta. A Luciana Cardoso, ela fala assim: doutor, todas as vezes que fico em ambiente com ar-condicionado, eu tenho vontade de tossir. Pode ser algum tipo de alergia? Sim, Luciana. Como eu acabei de falar, as mudanças bruscas de umidade e temperatura ambiente podem ser irritantes para a via aérea superior, sobretudo aqueles indivíduos que já têm algum processo inflamatório. Então, quando você sai do ambiente de alta umidade, um clima quente, e vai para um ambiente onde está frio e o ar está mais seco, isso pode irritar a via aérea superior. Isso pode ser isso pode acontecer com qualquer indivíduo, mesmo saudável, mas é mais comum naqueles indivíduos que têm alguma
tipo de inflamação da via aérea superior. Pode ser uma alergia, pode ser uma asma ou alguma outra doença pulmonar ou nasal. Entendi. Olha, já tem muita gente mandando mensagem, é mensagem chegando em tempo real aqui pelo Zap do BG. E olha, quem tá ligadinha com a gente é a Luciana Tavares, lá em Itapuranga da Ajuda. Tá teclando aqui comigo, doutor, a Luciana, e ela fala assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutor. Meu sobrinho, todos os dias, já acorda com alergias. E aí eu perguntei assim, quais são os sintomas? Ela falou, ele acorda espirrando ou lacrimejando. Detalhe, ele toma medicação antialérgica desde bebê. Já tem 11 anos e mesmo assim, mesmo tomando medicamento, ele acorda com esses sintomas. Isso é normal? Bom dia, Luciana. Bem, ótima pergunta. É muito bom observar os sinais e sintomas do seu sobrinho. Se ele acorda todo dia de manhã com sintomas atópicos, né? Esses sintomas atópicos são secreção nasal, que a gente chama de rinorreia, espirros, prurido nos olhos. Isso pode ser sim um sinal de alergia ou isso precisa ser investigado, tá? Seria interessante você levá-lo ao médico para ele pudesse fazer uma avaliação do seu sobrinho e diagnosticar qual a causa, o que está provocando esses sintomas. Na faixa etária pediátrica, uma das causas mais comuns desse quadro é a rinite alérgica. Mas, além disso, existem outros quadros que também podem estar associados ou pode não ser rinite alérgica, pode ser uma doença menos comum. E aí o ideal é o quê? Fazer um exame para identificar o que é? Sim, sim. O médico ele vai avaliar o paciente, colher a história, a anamnese, o exame físico e muitas vezes também vai solicitar alguns exames. Podem ser exames de imagem, como a tomografia, podem ser exames endoscópicos, podem ser exames laboratoriais, entre outros. Vamos então à próxima pergunta aqui no telão para você. Olha só, vamos aqui então. O Luiz Francisco ligadinho com a gente em Estância. Doutor, às vezes eu sinto tontura e dores no ouvido. Como saber se é otite? Veja bem, a tontura é um sintoma muito comum a diversas doenças. Então, é interessante investigar a causa da tontura. Pode ser desde problemas mais simples, como uma vertigem paroxística benigna, que é um quadro muito comum nos jovens, mas também pode ser um quadro mais grave, que pode ser alguma lesão dentro do crânio, né, um tumor. Então, todo quadro de tontura é necessário ser investigado. A investigação inclui com anamnese muito bem feita, você precisa colher todas as informações, os sintomas, os fatores agravantes do paciente, e muitas vezes também pode ser necessário fazer alguns exames. Então, a dor de ouvido associada à tontura é um sinal de alerta. Eu acho que seria interessante você consultar um médico otorrinolaringologista para que ele pudesse, através de uma anamnese bem feita, exame físico, tentar diagnosticar qual a causa dessa tontura. Como eu falei, pode ser uma doença mais simples, mas também por trás pode ter uma doença mais grave. Mais grave, por isso que é importante aí procurar o médico. Olha só, estou interagindo aqui com a Josi dos Santos, ela está ligadinha com a gente aqui na capital. Bom dia, Josi, bom dia para todos aqui na nossa linda Aracaju. E ela fala assim, doutor, às vezes meu esposo espirra bastante. E aí ele tem dúvida se pode ser rinite ou sinusite. E ela diz que o espirro sai com mau cheiro. O que pode ser? Bem, esses quadros de espirros externutatórios, crises de espirros, a pessoa chega no ambiente e começa a ter espirrar. Existe também o que a gente chama de saudação alérgica, quando o indivíduo, olá, tudo bem, passa a mão no nariz e depois cumprimenta a pessoa, é muito sugestivo de um quadro de rinite, né? E geralmente o quadro de rinocinusite, o quadro infeccioso, vem associado à febre, à queda do estado geral, mal-estar, às vezes dores na face também. Essas crises externatórias sugerem bastante o quadro de rinite. Então há aí uma tendência em relação à rinite, né? Vamos então à próxima pergunta no telão. Fala, doutor no ar. José Messias, ligadinho com a gente, ligadinho em Lagarto. Alô, população lagartense, maravilhosa audiência aí na cidade. Quais são os sintomas da sinusite inflamada, doutor? Bem, a rinocinusite, que é a inflamação dos seios, da via aérea superior dos seios da face, causa vários sintomas respiratórios. Muitas vezes se confunde com sintomas de rinite, mas a gente pode citar a obstrução nasal, a secreção nasal, que pode ser anterior, tosse, dor na face, febre, queda do estado geral, a pessoa fica mais debilitada. E, às vezes, a rinocinusite também pode trazer algumas complicações, né? Caso, na grande maioria dos casos, é uma doença que tem um curso favorável,
Porém, em alguns casos ela pode complicar, por exemplo, com alterações no olho, infecções dentro do sistema nervoso central. Tá? Mas os sintomas clássicos é dor na face, obstrução nasal, rinorreia e alteração do olfato também. Alteração do olfato. Então a pessoa tem o quê? Que tipo de alteração? Hiposmia, que é a diminuição da capacidade de sentir os aromas, ou anosmia, que na maioria dos casos ela é temporária. Em alguns casos específicos desfavoráveis, ela pode ser até permanente. Entendi. Olha, tem muita gente interagindo. A Aglaé Mendonça, também aqui na capital. Ela diz, bom dia, Tamires, bom dia, doutor. Minha filha, quando muda o clima, passa a noite inteira coçando os olhos. Os olhos chegam a ficar vermelhos. E aí ela relata que a filha dela tem 13 anos e desde pequena tem isso. A Aglaé Mendonça, ela pergunta, pode ser alergia, essa coceira nos olhos? Sim, pode ser. É muito comum a associação entre rinite alérgica e conjuntivite alérgica, né? Até porque os mesmos alérgenos são substâncias que provocam alergia. Os mesmos alérgenos que podem provocar o quadro de rinite também podem provocar o quadro de conjuntivite alérgica. Mas, nesses casos, é interessante também consultar um médico oftalmologista para que ele possa fazer o diagnóstico diferencial desse tipo de prurido ocular, dessa coceira no olho. Olha, aí tem muita pergunta chegando, mas enquanto eu organizo aqui as ideias, lembra de dizer na mensagem seu nome, seu sobrenome e a cidade onde você mora, tá? Vamos então para a próxima pergunta aqui, enquanto os telespectadores enviam a informação. Maria José dos Santos, ligadinha aqui com a gente em Barra dos Coqueiros. Bom dia para todo mundo aí na Barra dos Coqueiros. Ela fala assim, a dona Maria José, para quem é alérgico, como deve ser a limpeza dos ambientes em casa? Muita boa pergunta, Maria José. Para o tratamento da rinite alérgica, o controle ambiental é fundamental. O que é isso? É você diminuir a exposição àquelas coisas que lhe provocam alergia. Então, o ideal é que uma pessoa que tenha rinite ou alguma outra doença respiratória alérgica não utilize carpetes, cortinas que tendem a acumular ácaros, fuligem e poeira. Também é recomendado também que o colchão e o travesseiro sejam antiácaros, ou se não puder ter o colchão, pode botar aquela capa protetora. A limpeza, o ideal é que seja feita com aspirador, não com espanador, para não espalhar aquela poeira no ambiente. E o ideal é que o ar seja renovado daquele ambiente, ou seja, se tiver janelas, seja quando assim possível. Abrir a janela, circular, principalmente naquele horário do sol, né? Exatamente. Outra coisa importante também é manter o sistema de ar-condicionado sempre limpo. O ar-condicionado em si, ele não é um problema, desde que ele esteja limpo. Qual o período de manutenção ideal no ar-condicionado? Varia. O ideal é que seja feita a limpeza mensalmente e também tem a questão da manutenção que é feita pela empresa, aí varia de marca, de fabricante, mas geralmente eles recomendam a cada 6 meses ou pelo menos uma vez por ano. Mas existe a limpeza que você faz em casa que tem que ser feito pelo menos mensalmente. Pelo menos mensalmente. Olha, Juliana Santos Farias, ela está ligada com a gente em Nossa Senhora do Socorro, está interagindo comigo aqui em tempo real pelo Zap do BG. Um bom dia especial aí para a população socorrense. Ela fala assim, bom dia, Tamires, eu estou grávida e ontem eu tive um sangramento nasal. Pode ser alguma alergia, doutor? Sangramento nasal não costuma ser um sintoma de alergia, tá? O sangramento nasal é um sinal de alerta que precisa ser avaliado, tá? Em gestantes, a mucosa nasal ela é sensível aos hormônios gestacionais, à progesterona. Existe um quadro clínico que nós chamamos de rinite gestacional, que é aquela que, devido aos níveis elevados de progesterona na gestante, existe a mucosa nasal, ela fica hiperreativa. Então, o sangramento é possível que seja devido a essa rinite gestacional, mas, eu volto a dizer, sangramento nasal é um sinal de alerta, que precisa ser investigado, que pode ser também alguma lesão da mucosa nasal, né? Ou algum tumor da fossa nasal. Entendi. Olha, tem muita gente aqui, doutor, interagindo comigo, falando sobre dor no ouvido, especificamente zumbido no ouvido, o que pode ser. E tem uma telespectadora que também está ligadinha em Nossa Senhora do Socorro, ela é do Conjunto Jardim, e a Rayane dos Santos, ela fala que a filha dela reclama muito de dor no ouvido. Esse sintoma pode ser o quê? Dor no ouvido e zumbido no ouvido. São 2 sintomas que são relatados aqui frequentes pelos telespectadores. Zumbido é um sintoma muito comum no dia a dia, né? Uma das principais causas de zumbido é a perda de audição.
E, além disso, o zumbido pode ser desde cera no ouvido, pode ser também uma infecção do ouvido, perda de audição, pode ser alguma lesão da cóclea, lesão do sistema nervoso central. É importante saber se esse zumbido é contínuo, em que situações ele acontece. É importante, nesse caso, ser avaliada. Qual é a causa desse zumbido? É uma cera? A cera a gente resolve. É uma infecção? É uma perda de audição? Existe uma série de exames, uma série de perguntas que devem ser feitas para a gente chegar no diagnóstico. Mas, enfim, todo zumbido precisa ser investigado, tá? A causa. Como eu falei, inclusive pode ser, por exemplo, um chivanoma, que é um tumor que tem no sistema nervoso central. Claro, é raro, mas é preciso que isso seja investigado. Então, todo zumbido precisa ser investigado, mas não necessariamente ele vai precisar ser tratado, porque muitas vezes o zumbido é por causa de uma perda de audição leve, que pode ser utilizado um aparelho ou alguma terapia para o tratamento. Tá? A dona Osana Maria Melo, ligadinha com a gente no Marcos Freire 2, ela diz assim: como devo proceder nesse período de inverno, que é justamente quando as alergias atacam mais? Osana, escreve só para mim os sintomas. O que ataca mais em você pela manhã, só para a gente conseguir aqui dar uma resposta mais precisa. Mas assim como a Osana, outros telespectadores também relatam isso, que pela manhã os sintomas eles são mais complicados e difíceis, né, de controlar. Por quê, doutor? Boa pergunta, Osana. Os sintomas, aquele indivíduo que tem rinite, ele tem uma característica que ao acordar de manhã, costuma ter os sintomas exacerbados, né? Então ele acorda espirrando, com coceira no nariz, rinorreia. Para controle desses sintomas, o ideal é tratar a doença de base mesmo, tratar a rinite, né? E o tratamento de rinite, como foi dito anteriormente, começa com o controle ambiental, tá? Manter um ambiente limpo, arejado, livre de poeira, ideal com evitar carpetes, cortinas ou algum outro tecido decorativo do ambiente que tende a acumular poeira e ácaros e fungos. E sempre manter os sintomas, o sistema de ar-condicionado da casa, da residência, higienizado, né? Isso é importante. Eu quero agradecer então ao Dr. Fábio Santana aqui com a gente no quadro Fala Doutor, agradecer a interação de vocês. Não vou conseguir ler todas as perguntas, mas eu quero lembrar que na semana que vem tem quadro Fala Doutor, vem muitas novidades por aí. Teremos o quadro Fala Doutor quarta e sexta. Então, assim, vem muitas novidades. Fiquem ligadinhos que a gente vai abrir muito espaço para vocês tirarem as dúvidas. Obrigada pela participação aqui no Balanço Geral Amanhã. Um excelente dia. Seja bem-vindo. Excelente dia também. Um excelente dia a todos, tá?